Pessoal, agora chega de conceito. Vamos meter a mão na massa. Eu estou aqui com uma placa-mãe do computador, de um computador. Ó, essa aqui é uma placa-mãe, é a placa principal do computador. Por que o nome dela é placa-mãe? Pelo seguinte, pessoal, essa placa aqui é a placa principal, como eu disse, e eu posso encaixar outras placas nela, certo? Aqui, ó, já coloquei uma outra placa. Encaixei uma outra placa, aqui eu vou colocar uma outra placa. Cada placa dessa daqui serviria para encaixar um periférico no computador. Detalhe, existe uma infinidade de tipos de placa-mãe. Ó, eu tô com duas aqui, ó. Será que dá para ver a diferença delas duas? Você consegue observar que não são iguais, ó? Essa daqui tem alguns encaixes que essa daqui não tem. E essa daqui é o contrário, ó. Tem alguns encaixezinhos, vocês estão vendo, ó, esse encaixezinho azulzinho. Essa daqui não tem, só tem um, ó, e é pretinho, tá? Isso aqui é uma diferença de placa para placa. Mas vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Essa placa aqui, essa placa-mãe, é uma placa antiga, tá? Ela já não funciona. Se você observar, ela já tem aqui, ó, entrada de som e de microfone, né? Entrada de microfone e saída de som, certo? Ela aqui também, ó, tem a saída de vídeo. Você conecta aqui nesse conector azul, você conecta o seu monitor, uma saída VGA que a gente chama. Tá? Aqui é para uma impressora, aqui é para um teclado e para um mouse. Teclado e mouse chamado conectores PS2. Eu vou mostrar aí um teclado PS2, a imagem do teclado PS2. Tá? Hoje em dia já não é tão utilizado. Hoje em dia a maioria das conexões é uma conexão USB, não é verdade? Mas vamos lá. Fabrício, quer dizer então que as placas hoje, as placas mães, elas já vêm com todos esses periféricos embutidos nela? Algumas sim. Para que eles fizeram isso? Primeiro, para baratear o custo, né? Antes, você queria montar um computador, você tinha que comprar a placa-mãe, aí você ia comprar uma placa de vídeo, tipo essa daqui, ó, uma placa de vídeo, ó, tem uma saída HDMI e uma saída VGA. E você ia conectar na sua placa-mãe. Você queria utilizar, por exemplo, escutar um som, você tinha que comprar uma placa de som para encaixar aqui na sua placa-mãe. Hoje, a maioria das placas, a maioria não, né? Nós temos opções no mercado de placas todas com tudo isso aí embutido. Qual é a grande desvantagem? A grande desvantagem é essa. Se queimar a parte de som aqui da sua placa-mãe, o que é que vai acontecer? Você pode perder a placa toda, tá? Antigamente, se queimar uma placa de som, você trocava só a placa de som. A placa de vídeo, você trocava só a placa de vídeo. Placa de rede, ó, já tem aqui a placa de rede, ó, embutida aqui também. Ó. Entrada USB, placa de rede, tá? Antigamente você tinha que encaixar no slot a placa de rede. Fabrício, mas isso significa que eu não posso ter a placa de vídeo da placa-mãe e uma outra placa de vídeo aqui? Eu posso ter isso? Pode sim, é possível, ok? Inclusive, com esse advento, né, de colocar tudo numa placa, eles diminuíram a quantidade de slots. A gente chama esses encaixes aqui de slots, tá? Fabrício, eu gostaria de comprar uma placa de vídeo bem melhor, né? Uma placa de vídeo que rodasse jogos, porque a placa de vídeo aqui da placa-mãe, que vem na placa-mãe, ela não possibilita rodar jogos. Eu quero colocar uma que rode. Eu posso comprar, só chegar e encaixar aqui, pessoal, depende da sua placa-mãe e depende da placa de vídeo que você for comprar. Como é que eu vou saber que tipo de placa de vídeo eu vou comprar e se a minha placa-mãe suporta? Aí entra o manual da placa-mãe. Quando você compra um computador, ele vem com o manual. Lá ele diz todas as informações da tua placa. Então você vai olhar no manual para saber que tipo de slot a sua placa comporta, certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Nessa placa aqui, nós temos alguns tipos de slot. Ó. Nós temos o slot, esse branquinho aqui, é o slot PCI. A gente chama ele de PCI. Esse outro aqui é o PCI Express. O nome Express já diz que é o quê? Mais rápido, né? Na época, tá? Eu nem sei se ainda se utiliza o slot PCI. As placas mais modernas eu acho que já estava sumindo. Antes vinha com 4, 5 slots PCI. Hoje se vier com 1 é muito, certo? Olha só como é engraçado. Eu comprei essa placa aqui, é uma placa de vídeo, ó. É uma placa de vídeo, tá? Isso aqui é uma placa de vídeo. Comprei para essa placa-mãe. Será que eu consigo encaixar nesse computador?
Aqui, ao contrário, né? Será que eu consigo encaixar? Ó, ele não encaixa. Ó. Ele não encaixa. Ele não tem encaixe. Ah, eu vou tentar nesse outro slot. Não encaixa. Vou tentar nesse aqui. Não encaixa. Não encaixa. Vai ficar sobrando espaço aqui. Ele não encaixa direito, tá bom? Agora, eu vou ver essa outra placa aqui, ó. Ela também tem um slot PCI. Então, vamos ver se ela vai encaixar. Olha aqui a diferença. Foi feito para ela. Foi feito para o encaixe PCI. Então, muito cuidado com isso. Se você for recomendar uma placa para um cliente seu, você tem que saber que tipo de placa você vai recomendar. Ou para você mesmo. Você vai comprar uma determinada peça, um periférico para o seu computador. Você tem que observar se a sua placa-mãe suporta esse tipo de placa. Existe também, ó, esses encaixes aqui, que são encaixes da memória do computador. Vou já falar sobre memória. Ó, daqui a pouco eu vou falar sobre memória. A memória também é uma espécie de placa. Ó. A gente chama de pente de memória, tá? Isso aqui é um pente de memória. A memória, ela é classificada também por tamanho, pessoal. Existe memória de 16 MB, de 32 MB, de 64, de 1 GB, né? Hoje a gente já está usando de giga. Tá certo? 16 GB, 32 GB. Quanto mais memória, melhor. Lembre-se disso aqui. Você tem que saber se seu computador comporta. Para isso, você tem que ler o manual da sua placa-mãe. Fabrício, mas eu não tenho mais esse manual. Procura na internet que você encontra. Pelo modelo da placa-mãe, que já vem gravado nas placas-mãe, você consegue. Ó. Vou mostrar aqui para vocês essa daqui. Ó. Essa daqui é uma placa Asus P5GC-MX, ó. Vou colocar aqui nessa câmera aqui, ó. Dá para ver? P5GC-MX, tá? Então, ó, por esse nome aqui, você bota na internet e você consegue baixar o manual. E você sabe quais são os periféricos que podem encaixar nela, tá? Então não compre errado, porque você pode jogar dinheiro fora. Você vai comprar, vai tentar encaixar e não vai conseguir. A mesma coisa para a memória. Existe uma infinidade de tipos de memória. Essa memória aqui, já vou falar sobre memória. Quanto mais memória o computador tiver, melhor, tá certo? Quanto maior a quantidade de memória, né? Hoje, na data atual, os computadores hoje estão trabalhando já com 16 GB de memória, 32 GB de memória. É uma quantidade bem elevada, tá? Para poder suportar os programas que nós estamos utilizando. Né? Hoje os programas, um Photoshop, um Corel, um programa de vídeo, ele requer muita memória do computador. Fabrício, como é que funciona a memória? Qual é a função dela? Como é que funciona uma memória no computador? Vamos lá. A memória, pessoal, essa daqui a gente chama de memória RAM. Existem dois tipos de memória. A memória ROM. Lembram do CD-ROM que eu falei? Que era memória apenas de leitura? Ou seja, existe aqui na placa-mãe, existe aqui um chipzinho, cadê ele? É um desses chipzinhos aqui, ó, tá? Que contém a memória ROM do computador. Ou seja, é a memória que eu não posso alterar. É a memória somente de leitura. Fabrício, quer dizer que fica coisa gravada nessa memória ROM? Fica alguns programas. Como um programa chamado BIOS, né? Um programa que vai testar o computador para ver se ele vai estar funcionando, se o teclado está funcionando, se o mouse está funcionando. É o programa, é o básico do básico, tá? Não é que você vai poder digitar texto, criar desenhos nele, não. São programas para testar o seu computador, para deixar o seu computador funcionando, para ver se a data e a hora do seu computador está correta, tá? Então ele tem uma memória que você não pode alterar, é a memória ROM. Essa daqui é uma memória que eu posso aumentar, eu posso tirar, eu posso mover. É a memória RAM, RAM. É a memória de acesso aleatório, tá? Então você está trabalhando aqui com um vídeo, o vídeo está consumindo a sua memória RAM, só que ela é temporária. Ela é uma memória temporária. Você tem que tirar ela daqui, se você quiser gravar, e passar para o disco rígido, passar para o HD do computador. Ela vai estar trabalhando na memória, quanto mais memória, mais rápido o seu computador vai ter. E se você quiser gravar, você tem que tirar ela daqui para o disco rígido. Fechado? Essa é a memória RAM. Tá? Ela é encaixada num slot próprio para ela.
Fabrício, eu vou querer encaixar no slot aqui, eu vou querer encaixar no slot. Ó. É tão simples, mesmo você querendo errar, você não consegue. Ó. Eu vou querer colocar o contrário. Ó. Eu não consigo encaixar. Tá? Não consigo encaixar. Eu vou colocar agora da forma correta. Ou melhor, agora está ao contrário. Eu não consigo encaixar, ela não encaixa. Ó. Agora eu vou colocar da forma correta. Ó. Encaixei aqui no slot. Fazer uma pressãozinha. Essa daqui ela encaixa assim, ó, só numa pressãozinha. Deixa eu facilitar aqui. Ó, dos dois lados. Ó. Encaixei aqui dos dois lados. Então, pessoal, ó, eu estou tentando encaixar essa memória aqui, tentei de um jeito, tentei de outro, não vou conseguir. Por quê? Porque essa memória não serve para essa placa, certo? Essa memória não serve para essa placa. Fabrício, e aí? E aí que se eu tivesse comprado essa memória aqui, eu comprei errado. Eu teria que ir na loja e pedir a devolução, né? Tentar trocar, tá bom? Como é que eu sei a memória correta? Eu tinha que olhar o manual da placa-mãe para saber se aceitava. E como é que eu sei a referência da memória? Ela normalmente vem uma etiqueta escrita que tipo de memória ela é, tá certo? Às vezes pequenininho, ó, como essa outra memória aqui, ó, ela é pequenininha, mas tem uma etiqueta explicando qual é o tipo de memória que ela é, tá certo? Vamos lá, ó. Mas eu vou mudar. O importante é que você veja que tem uma etiqueta, tá? Ela é muito pequenininha, talvez não saiu na câmera, mas o importante é você ver que tem uma etiquetazinha. Ou quando você for na loja, você leva o manual e diga, eu quero uma memória DDR e tal, eu quero uma memória dessa forma que caiba na minha placa-mãe. Olha só, eu vou colocar uma outra placa-mãe aqui, ó. Essa aqui, ó. Você vê que ela é um pouquinho diferente, né? As cores mudaram, tá? Mas ela tem, ó, 2 slots PCI, essa daqui já tem 2 slots PCI Express, certo? Ela tem 4 slots de memória, a gente chama às vezes de banco de memória, 4 slots de memória. Olha só, aquela mesma memória que eu utilizei na outra placa, será que dá para encaixar nessa daqui? Ó, não vou conseguir de novo, ó, ela tá solta, ela não encaixa. Ó, vou colocar o contrário, ela não encaixa, certo? Agora vamos trabalhar com essa daqui, ó. Vamos ver se ela encaixa. Ó, dos dois lados aqui, ó, pressionei, encaixou as presilhazinhas aqui, ó. Tá encaixado, ó. Se eu levantar, é lógico, se a memória estivesse funcionando, você não ia puxar nunca dessa forma, tá, pessoal? Porque você pode danificar. Você pode danificar o periférico, ou melhor, você pode danificar a peça, tá? Então sempre procurar trabalhar de forma delicada, né? Ó, para tirar puxa aqui uma presilhazinha para um lado, a outra para o outro, ó. Você soltou a memória de forma fácil, tá? Lógico, existem diversos tipos de encaixe. Em alguns computadores mais antigos, você tinha que dar uma angulação de 45 graus, colocar e levantar. Esses mais modernos é só colocar aqui num ângulo, né, de 90 graus, ó, forçar de um lado e do outro, tá? Com a mão mesmo, ninguém vai usar ferramenta para isso, até encaixar. Ó. Aqui não está encaixado, ó. Vou encaixar, pronto. Agora eu tenho certeza que encaixou, tá? Tem uma outra peculiaridade também que você tem que saber, que algumas placas só funcionam em pares de memória. Você tem que colocar 2 slots. Ah, eu posso colocar só um pente de memória, funcionar aqui com um pente de 8 GB. Alguns computadores não funcionam, eles funcionam em pares. Tá? Você vai formar um banco de memória. Você tem que ter dois pentes de memória de 8 GB. Tá? Ou existe também computadores, ao invés de botar um de 8 GB, você bota uma só memória de 16 GB. Ou seja, tudo vai depender da sua placa-mãe. Então assim, você vai na casa de um cliente, você vai querer trocar uma peça dele, você tem que saber que tipo de placa-mãe ele está usando. Para saber se serve a sua memória, para saber se serve o seu processador que você vai utilizar. Isso é fundamental. Ficou entendido o que é a memória RAM, a memória de acesso aleatório? Quanto mais memória seu computador tiver, melhor, mais rápido ele vai ficar.